Shalom de Yahushua. Daniel capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquele que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, da província de Elam. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subia por último. E vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia. E nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se de sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, e irritou-se contra ele, e feriu o carneiro e lhes quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve a quem pudesse livrar o carneiro de sua mão, e o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército dos céus, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até ao princípio do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por trás, fez isso e prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e das transgressões assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apressou diante um como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem, mas nas margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. E veio perto
de onde eu estava e, vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí o meu rosto em terra. Adormecido ele, pois, me tocou e me fez está em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ele se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. E tem sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabaram, se levantará um rei feroz da cara e será entendido em admiração. E se fortalecerá em sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente. E prosperará e fará o que lhe aprovem, e destruirá os fortes e o povo santo. Kadosh. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muito, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem não será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi vista é verdade. Tu, porém, cerra a visão, porque só aqui há muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo de alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão, e não vi quem a entendesse. E não havia quem a entendesse.